Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos descer pelas camadas do iceberg das fobias, começando com as mais comuns, mas logo explorando medos tão raros que você nem imaginava que alguém os tivesse. Dando uma breve definição, fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso e muitas vezes irracional de uma situação, indo de exemplos cotidianos como insetos, até como coisas mais anormais, como a fobia de que um pato pode estar te observando nesse exato momento. Lembrando que para esse vídeo, selecionei as fobias mais intrigantes de um iceberg encontrado no Reddit. E agora, sem mais enrolação, vamos descer aos poucos no iceberg das fobias. Talassofobia. Imagine-se agora diante de um vasto oceano. A imensidão azul se estende até o horizonte, mas em vez de sentir paz, o que você sente é um pavor profundo. A talassofobia é o medo intenso e persistente do mar ou de grandes corpos d'água. Não é só o medo de nadar, é o medo do desconhecido, do que pode estar escondido nas profundezas escuras e inexploradas. Filmes como Tubarão e histórias de monstros marinhos contribuem para alimentar essa fobia. Mas para quem sofre de talassofobia, a simples visão do oceano já é o suficiente para desencadear ansiedade intensa. A vastidão do mar, sua força e o mistério que ele guarda são o suficiente para transformar o paraíso em um verdadeiro pesadelo. Tripofobia. Imagine-se então olhar para uma colmeia ou para a superfície de uma flor de lótus e sentir uma repulsa tão forte que chega a causar calafrios. A tripofobia é o medo ou aversão a padrões irregulares de buracos ou pequenos círculos. Não é uma fobia oficialmente reconhecida, mas muitas pessoas relatam sintomas de desconforto extremo, coceira e até náusea ao ver imagens como essas. Alguns acreditam que a reação esteja ligada a uma resposta instintiva de evitar doenças ou parasitas, enquanto outros veem isso como uma resposta puramente psicológica. Seja qual for a razão, para os tripofóbicos, até uma simples imagem pode ser uma visão perturbadora. Aracnofobia. Para muitas pessoas, a visão de uma aranha, por menor que seja, é o suficiente para causar pânico imediato. A aracnofobia é um dos medos mais comuns em todo o mundo, e não é difícil de entender o porquê. Aranhas com suas múltiplas patas, movimentos rápidos e em alguns casos veneno, despertam um medo primal em muitos de nós. Esse medo pode ser tão intenso que até mesmo a imagem de uma aranha pode desencadear uma resposta de pânico. Curiosamente, apesar de seu tamanho pequeno e do fato de que a maioria das aranhas não representa nenhuma ameaça aos humanos, elas continuam a dominar os pesadelos e a alimentar fobias. Para um aracnofóbico, uma teia pode ser mais assustadora do que um monstro de filme de terror. Nictofobia. A nictofobia é um medo intenso do escuro, e é algo que pode afetar qualquer pessoa, independente da idade. Imagine-se em um quarto onde as luzes se apagam repentinamente, e de repente tudo ao seu redor parece desconhecido e ameaçador. Para quem sofre de nictofobia, o escuro não é apenas a ausência de luz, mas um espaço cheio de ameaças invisíveis e perigos imensos. Esse medo pode se manifestar desde a infância, e mesmo em adultos pode levar a uma ansiedade severa e dificuldades para dormir ou sair à noite. Duck under that branch, bro. O escuro pode ativar o imaginário e transformar um ambiente comum em um cenário assustador, alimentando uma sensação de vulnerabilidade e insegurança. Misofobia. A misofobia é um medo intenso e irracional de germes, sujeira e contaminação. Para quem sofre dessa fobia, o simples toque em um objeto ou a proximidade com outras pessoas pode ser uma fonte de grande ansiedade. O medo de germes pode levar a comportamentos compulsivos, como lavar as mãos repetidamente, evitar lugares públicos e limpar obsessivamente o ambiente ao redor. A misofobia não é apenas sobre a aversão à sujeira visível. É um medo constante de doenças e infecções invisíveis que podem dominar a vida cotidiana. Esse medo pode ser exacerbado por histórias sobre epidemias e doenças contagiosas, transformando uma simples situação do dia em um campo de batalha contra a contaminação.
Venustrafobia. A venustrafobia é um medo raro e peculiar. A ansiedade intensa em relação a mulheres consideradas bonitas. Para quem sofre dessa fobia, a presença ou até mesmo a ideia de estar perto de uma mulher atraente pode provocar uma sensação esmagadora de inadequação e desconforto. Tudo bom? Cara, é sim ou não, né? Esse medo pode parecer ligado a sentimentos de insegurança, medo de rejeição ou um complexo de inferioridade. Em situações sociais, a venustrafobia pode levar a ambientes onde essas mulheres possam estar presentes. Megalofobia. A megalofobia é um medo intenso e irracional de objetos grandes ou gigantescos. Isso pode incluir coisas como edifícios enormes, estátuas imensas ou veículos gigantescos. Para quem sofre dessa fobia, a presença de um objeto grande pode causar uma sensação de impotência e pavor, quase como se a própria escala do objeto fosse uma ameaça. A megalofobia pode desencadear reações de pânico, desde evitar locais com grandes estruturas, até sentir-se ansioso ao ver imagens de objetos grandes em filmes ou na mídia. Esse medo pode ser desencadeado por uma sensação de que esses objetos são esmagadores ou incontroláveis, tornando-os símbolos de uma força aterrorizante. Globofobia. A globofobia é um medo intenso e irracional de balões. Para quem sofre dessa fobia, balões podem representar um perigo iminente, levando a sentimentos de pânico e ansiedade. Esse medo pode ser causado pelo barulho alto e repentino que os balões fazem quando estouram, ou pela sensação de que podem ser imprevisíveis e difíceis de controlar. A globofobia pode trazer com que a pessoa evite festas, eventos e lugares onde balões podem estar presentes. A simples visão ou som de um balão estourando pode ser suficiente para desencadear uma reação de medo, transformando um objeto comum e festivo em uma fonte de grande desconforto. Genofobia. A genofobia é um medo intenso e irracional de joelhos. Embora possa parecer incomum, para quem sofre dessa fobia, a visão ou o toque de joelhos, seja próprio ou de outras pessoas, pode causar uma reação de pânico e desconforto. Esse medo pode se manifestar de várias maneiras, desde evitar situações onde os joelhos ficam expostos. A genofobia pode afetar a vida cotidiana, levando a comportamentos de evitação e aumentando a preocupação com a aparência e a exposição dos joelhos. Optofobia. A optofobia é um medo intenso e irracional de abrir os olhos. Para quem sofre dessa fobia, a ideia de abrir os olhos pode ser aterrorizante, muitas vezes ligado ao medo do que se pode ver ao temor de enfrentar a realidade ao redor. Essa fobia pode levar a manter os olhos fechados por longos períodos, mesmo em situações em que é necessário estar alerta. A optofobia pode ser debilitante, interferindo nas atividades diárias e na interação com o mundo exterior, e pode estar associada a traumas passados ou ansiedade severa. A ibofobia. Essa é uma das minhas favoritas. Quer dizer, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma das mais interessantes. A ibofobia é o termo usado de forma humorística para descrever um medo de palíndromos, que são palavras ou frases que se leem da mesma maneira de trás para frente, como a palavra arara ou radar. O próprio nome aibofobia é um palíndromo, o que torna o conceito ainda mais irônico. Embora não seja uma fobia reconhecida, clinicamente a ideia por trás da ibofobia
é brincar com a complexidade e a estranheza dos palíndromos, que pode causar desconforto em algumas pessoas devido à sua simetria perfeita. Anatidaefobia. A anatidaefobia é uma fobia fictícia criada pelo cartunista Gary Larson, que descreve o medo irracional de que em algum lugar, de alguma forma, um pato está te observando. Embora seja uma fobia inventada para o humor, ela se tornou popular na cultura pop como um exemplo de como os medos podem ser tanto absurdos quanto irracionais. A ideia de um pato, uma criatura normalmente inofensiva, poderia estar te observando a qualquer momento, cria uma imagem cômica e exagerada, mostrando como o conceito de fobia pode ser levado ao extremo. Mesmo sendo uma piada, a anatidaefobia brinca com a noção de medos irracionais, que, embora não façam sentido, podem parecer bem reais para que os experimentem. Uiofobia. A uiofobia é o medo ou a aversão intensa aos próprios filhos. Para quem sofre dessa fobia, a ideia de interagir, cuidar ou até mesmo estar perto dos próprios filhos pode gerar uma ansiedade profunda e desconforto. Essa fobia pode ser causada por várias razões, como medo de responsabilidade, traumas passados, problemas psicológicos subjacentes. A uiofobia pode ter um impacto significativo na dinâmica familiar, criando barreiras emocionais entre pais e filhos e dificultando o estabelecimento de uma relação saudável. Bom, chegamos ao fim do iceberg. Você se identificou com algum no qual não fazia ideia do nome, ou lembrou de algum no qual eu não mencionei? Deixe nos comentários que eu posso utilizar para uma eventual parte 2. Peço encarecidamente o seu like e inscrição para que não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.